Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dona Cida e hoje eu quero conversar com vocês a respeito das principais questões que você deve levar em consideração na hora de decidir se você vai ou não fazer o seu mapa numerológico. A primeira questão importante que você precisa saber é que para fazer um mapa numerológico, nós precisamos do nome de nascimento completo, exatamente como foi escrito lá na sua certidão de nascimento, e também da sua data de nascimento completa, ou seja, a data que você realmente nasceu. A primeira providência que eu vou tomar é substituir as letras, incluindo os acentos do seu nome de nascimento, por números que correspondem à energia de cada uma dessas letras. Em seguida, eu vou fazer vários cálculos. E o primeiro cálculo que eu vou fazer é a somatória de todos os números que correspondem às vogais do nome. E eu vou obter um número que nós chamamos de número de motivação. E esse número vai nos falar a respeito do que está por trás de todas as decisões e escolhas que nós fazemos nesta vida. Ou seja, a verdadeira motivação que está por trás das nossas escolhas e das nossas decisões mais importantes, mesmo que de forma inconsciente. O segundo cálculo que eu vou fazer é a somatória de todos os números que correspondem às consoantes do nome. E esse número que eu vou obter, nós chamamos de número de impressão. Esse número vai nos falar a respeito da impressão que nós passamos para as pessoas e também da impressão que nós temos de nós mesmos. E tanto o número de motivação como esse número de impressão e outros números que aparecem no mapa, eles trazem informações importantes a respeito da nossa personalidade, de todas as possibilidades que nós temos na vida, dos nossos talentos, das nossas habilidades, mas eles também falam a respeito de pontos que nós precisamos trabalhar e trazem a orientação de como trabalhar esses pontos que são mais frágeis, digamos assim, na nossa personalidade, os nossos desafios que nós temos na vida, os aprendizados que nós vamos fazer. Então, todos os números, independente de qual seja a origem desse número que vai aparecer no seu mapa, todos eles vão trazer informações e também orientações. É por isso que nós chamamos de mapa, porque ele nos ensina um caminho, nos ensina a fazer a nossa trajetória de vida de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúcida também. E o terceiro cálculo que eu vou fazer é a somatória dos números que correspondem a todas as letras do nome, incluindo os acentos. Esse número que eu vou obter através dessa somatória, nós chamamos de número de expressão. E esse número fala sobre a forma como nós interagimos com o meio, como nós interagimos com as pessoas, sejam pessoas das nossas famílias, sejam pessoas do nosso convívio no trabalho, e também como nós interagimos com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Ou seja, esse número fala muito da nossa personalidade. Aliás, o nosso nome traz muitas informações a respeito da nossa personalidade. Também o dia de nascimento traz informações importantíssimas a respeito da nossa personalidade, de todo o nosso potencial, de tudo aquilo que nós viemos fazer nesta vida. E somando a data de nascimento, somando dia, mês e ano, nós temos o número de destino. Esse número fala a respeito de tudo aquilo que vai permear a nossa vida, tudo aquilo que vai acontecer durante a nossa trajetória de vida, independente da nossa vontade. E somando esse número de destino mais o número de expressão, que é a soma de todas as letras do nome, nós temos o número de missão. A nossa missão, ela fala a respeito do nosso principal aprendizado na vida, aquilo que nós viemos realmente aprender, seja de qual forma for. Pode ser que esse aprendizado venha através da nossa profissão,
Pode ser que esse aprendizado venha através dos relacionamentos que nós vamos ter, da nossa família, do meio em que nós nascemos. O nosso destino, ou seja, aquele número de destino, que é a soma da nossa data de nascimento, ele fala a respeito de condições que aconteceram em nossa vida, independente da nossa vontade, ou seja, o meio em que nós nascemos, as condições financeiras, as pessoas da nossa família, as pessoas que vão entrar na nossa vida através do trabalho. Então, tudo isso está relacionado ao número de destino, mas a nossa missão, o número de missão, ele fala a respeito do aprendizado que nós vamos fazer através de todas as coisas que vão acontecer em nossa vida, as pessoas que vão entrar em nossa vida, as coisas que nós escolhermos para a nossa vida. Tudo isso vai nos ajudar, de alguma forma, a realizar esse aprendizado importantíssimo, que é o aprendizado da nossa missão. Depois que a gente já sabe essas coisas mais importantes a respeito da nossa personalidade, a respeito de todas as potencialidades que nós temos, os nossos talentos, porque tudo isso vai aparecer nesses números. Aí nós precisamos saber também, e é muito importante que a gente saiba, que a nossa vida ela tem 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, que vai do dia de nascimento até o momento em que nós atingimos a nossa maturidade. Depois nós temos um ciclo de 27 anos, que é um período intermediário na nossa vida, é aquele período em que nós estamos caminhando com as escolhas, com as decisões mais importantes que nós já tomamos. E depois nós temos um terceiro ciclo, que é aquele ciclo que vai acontecer na nossa maturidade. Esses 3 grandes ciclos também trazem 3 grandes desafios, e esses números que correspondem aos ciclos e também aos desafios, eles trazem informações importantes a respeito de como a gente deve conduzir a nossa vida nesses 3 períodos e quais são as oportunidades que nós teremos, o que a gente tem possibilidade de desenvolver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, se a gente seguir as orientações que estão nesses itens. Também nós temos 4 momentos decisivos, que são igualmente importantes. Nesses momentos decisivos, são momentos em que nós tomamos decisões importantes em nossa vida e esses 4 números que aparecem como momentos decisivos também trazem informações importantes que a gente deve observar, levando em consideração assim, qual é a minha missão de vida, qual é o aprendizado principal que eu vim fazer nesta vida e neste período, o que eu vou poder tirar mais proveito, o que esse período me traz de força, de energia positiva para que eu possa fazer esse aprendizado de uma forma mais fácil, mais tranquila, como eu posso viver bem esses períodos. Também nesses itens, principalmente no item desafio, nós vemos as possibilidades, assim, se nós tivermos algum problema de saúde, como nós devemos agir, como tirar proveito dessas orientações para que a gente tenha uma saúde melhor. É importante também a gente saber que nós temos lições que nós viemos aprender, são chamadas de lições kármicas. Cada pessoa vai trazer uma lição diferente. Esse número que define o que é a nossa lição é aquele número que não aparece no nosso nome de nascimento. Então, esses números, eles são todos muito importantes. São muitos. Também nós temos ciclos importantes em nossa vida, como, por exemplo, o ciclo de 9 anos que nós temos de ano pessoal. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, é fundamental que a gente observe em que ano pessoal nós estamos. O ano pessoal é aquele período que corresponde entre o nosso último aniversário até o próximo aniversário.
Esse é o nosso ano pessoal. Então, quando eu olho o dia que eu fiz o meu último aniversário, eu vou saber em que ano pessoal eu entrei. E esse ano pessoal vai de 1 a 9, ou seja, eu tenho um ano que vai estar sob a energia do número 1, depois o segundo ano sob a energia do número 2 e assim por diante até o número 9. O ano pessoal é importante porque, por exemplo, se você está no ano pessoal de número 1, então é um ano excelente para você começar novos projetos, colocar em prática novos projetos. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, se você vai comprar um imóvel, se você vai tomar uma decisão de fazer um curso importantíssimo na sua vida, um curso que corresponde à sua carreira, é muito importante que você defina tudo isso e que você possa começar fazendo um projeto importante na sua vida no ano de número 1. Agora, se você estiver no ano 9, por exemplo, é um ano de encerrar ciclos. Então, a gente não deve casar, por exemplo, num ano 9, não é legal. Por quê? Porque é um ano em que nós estamos fazendo como que uma faxina na nossa vida. Tudo aquilo que não está bom na nossa vida costuma, de forma natural, sair da nossa vida no ano pessoal 9. Nós chamamos de ano pessoal porque é exatamente isso. É aquele intervalo que corresponde entre um aniversário e o outro. Então, cada pessoa vai estar num ano pessoal diferente. Então, quando você está no ano pessoal 9, por exemplo, você está num período em que algumas coisas vão sair da sua vida tranquilamente, outras você vai escolher se devem ou não continuar na sua vida. Então, é o momento em que você vai refletir sobre tudo aquilo que você realizou nos últimos 8 anos e você vai observar se aquilo vale a pena ou não. E isso vai se acontecer, você vai sentir essa vontade, independente de estar ciente disso ou não. Isso acontece naturalmente. Mas é importante que a gente saiba em que ano pessoal a gente está, porque no ano pessoal 9 não é um ano bom, por exemplo, para você começar, você abrir uma empresa ou para você fazer uma negociação importante, né? Fazer uma parceria, por exemplo. Então é importante que a gente espere até chegar o ano 1, começar um novo ciclo na vida. E num outro vídeo eu posso falar com mais detalhes a respeito dessa questão do ano pessoal. Eu já tenho vídeos aqui mais antigos no canal, mas eu posso falar um pouquinho mais a respeito disso, que é um assunto muito importante também. Também nós temos o mês pessoal. Por que é importante saber o mês pessoal? Porque se eu estou num mês pessoal que não é favorável, por exemplo, para que eu faça uma viagem, então é importante, se eu vou viajar, se eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, eu preciso saber se aquele mês é favorável para essa atividade ou não. E aí eu tendo essa orientação, eu vou sempre tomar decisões mais assertivas. E temos também o dia pessoal. O dia pessoal é importante porque suponha que eu vou fazer uma reunião, vou decidir sobre uma parceria que eu vou fazer com alguém, ou eu vou abrir uma conta bancária, eu preciso negociar alguma coisa, e essa questão é muito importante na minha vida. Se eu sei como é o meu dia pessoal, eu vou saber como eu devo agir. Se essa reunião está realmente num dia que vai ser favorável para mim ou não. Por exemplo, eu posso saber através do dia pessoal se é um dia para eu ficar mais calado, ouvir mais do que falar, ou se é um dia que eu devo expressar todas as minhas ideias, as minhas opiniões de forma franca, de forma bem tranquila. Tudo isso eu vou saber consultando o meu dia pessoal, para eu saber como eu devo me comportar. São informações muito importantes e quem leva essas informações em consideração
acaba se tornando mais bem-sucedido, porque você vai estar sempre atento à forma como você deve se conduzir naquele dia. Outra coisa importante que aparece no nosso mapa é a nossa questão da análise da assinatura. Quando uma pessoa me procura para fazer um mapa numerológico, eu sempre peço para que ela me mande uma foto da assinatura que ela faz. Por quê? Porque a nossa letra, a forma como nós desenhamos a nossa assinatura, ela fala muito a respeito dos nossos sentimentos, de como nós nos sentimos diante da vida. Também de como nós, às vezes, criamos algumas dificuldades para nós mesmos, mesmo que de forma inconsciente também. Por exemplo, a forma como a pessoa desenha a assinatura, às vezes, mostra que a pessoa batalha, quando ela está pertinho de conquistar alguma coisa, ela dá para trás. Às vezes ela mesma se sabota, ou às vezes as coisas dão errado. Por quê? Porque às vezes ela fez um corte onde ela não deveria fazer. Às vezes a pessoa tem dificuldade de comunicação, então a forma como ela escreve, o tipo de letra que ela usa, se ela assina com letra cursiva ou com letras de forma, se as letras são separadas ou se são unidas, se as letras fazem curvas para trás, para baixo, tudo isso pode representar algumas dificuldades que a pessoa está tendo, mesmo que de forma inconsciente ela expressou isso através da assinatura. Outra coisa que é importante levar em consideração quando a gente analisa a forma como se desenha a assinatura é que a nossa assinatura, normalmente, nós escolhemos na época da adolescência. E é uma fase onde nós temos muitos projetos, muitos sonhos, muita vontade de viver, né? Muita vontade de conquistar as coisas, mas também nós temos muitas incertezas, inseguranças, alguns medos também. E nós expressamos os nossos sentimentos através da nossa escrita. E assim nós escolhemos uma assinatura que expressava exatamente aquilo que nós estávamos sentindo naquele momento. Só que depois da vida mais adulta, essa assinatura não se encaixa mais com a realidade do que a gente está vivendo. Às vezes a gente já evoluiu, a gente já mudou muita coisa na nossa vida, alguns medos que a gente tinha, a gente não tem mais, algumas inseguranças a gente também não tem, só que a gente continua fazendo a mesma assinatura, com os mesmos traços, a mesma forma de escrever, de desenhar. Então a gente precisa, às vezes, não é todas as vezes, né? Depende dessa análise, mas às vezes a gente precisa fazer uma alteração na forma como a gente escreve essa assinatura, como a gente desenha essa assinatura. Uma letra muito pequenininha ou uma letra muito grande, tudo isso fala a respeito do que a gente está expressando através dessa assinatura. E essa análise eu vou fazer e vou orientar a pessoa se aquela assinatura que ela está fazendo está favorecendo ela, a forma como ela está escrevendo essa assinatura está favorecendo ou não. E outra coisa que eu faço também é analisar cada letra. A gente monta o que nós chamamos de triângulo invertido e a gente vai analisar todos os números que compõem o nome de nascimento, que compõe esse nome que acabou sendo escrito através da assinatura, porque às vezes a assinatura é abreviada, mesmo assim essa combinação de letras abreviadas e nomes inteiros resulta numa combinação numérica e às vezes a gente observa que existem sequências numéricas que podem trazer situações, algumas dificuldades, né? A depender de como a gente combinou esse nome, sobrenome, essas letras que nós abreviamos na assinatura também. Então, tudo isso eu vou levar em consideração na hora de definir, né? de orientar. Na verdade, eu nunca imponho para a pessoa uma assinatura. Por quê? Em primeiro lugar, é a pessoa que decide se ela vai
fazer uma mudança de assinatura ou não. Porque embora a nossa assinatura expresse todo o nosso sentimento, a forma como a gente se sente diante da vida, se a gente se sente muito pequenino, se a gente se sente muito tímido, se a gente se diminui, a nossa letra é pequenininha, apertadinha. Se nós nos sentimos muito fortes, gigantescos mesmo, aí nós vamos escrever com letras grandes, né? Então, a letra e a forma como nós desenhamos expressa tudo isso. Se a pessoa sente raiva, se ela é uma pessoa muito colérica, isso aparece na forma como ela escreve, na forma como ela assina também. Então, para ela melhorar a personalidade dela, melhorar aspectos da personalidade com o objetivo de ser mais bem-sucedida, então ela precisa, às vezes, fazer uma letra mais suave, uma letra que expresse uma melhor forma de se relacionar com as pessoas. E tudo isso a gente vai orientar. Eu vou orientar a pessoa para que ela melhore nesse aspecto. Mas ela que vai decidir se ela quer fazer essa mudança ou não. Isso pode acontecer, da pessoa não querer mudar a assinatura? Sim, pode acontecer, às vezes acontece. Mas tudo tem o seu tempo certo. Porque às vezes a pessoa ainda não está pronta para fazer essa mudança, porque existem outros sentimentos que ela tem, sentimentos que vêm da forma como ela foi educada, da forma como ela recebeu as informações a respeito de si mesma, da vida, e ela foi adquirindo o que a gente chama normalmente de traumas, né? São experiências às vezes dolorosas ou às vezes crenças que nós temos de que nós merecemos, né? Que nós não podemos almejar coisas muito importantes na nossa vida, como conquistar bens materiais, ter dinheiro, ter sucesso. Existem pessoas que têm medo do sucesso, porque o sucesso realmente assusta. É preciso pagar um preço para tudo nesta vida e às vezes as pessoas têm esses medos, né? Então, isso aparece de forma simbólica através dessa vontade de permanecer com as coisas que ela já está acostumada. Ah, eu já estou acostumada a assinar dessa forma. Eu acho que se eu mudar esse sobrenome, né, se eu escolher o sobrenome da minha mãe em vez do sobrenome do meu pai, eu posso magoar meu pai, posso magoar minha mãe se eu tirar. Então, a pessoa às vezes decide que ela não quer fazer essa mudança. Às vezes, e é uma coisa que eu acho muito digno também, é a pessoa me procurar e dizer para mim que ela quer fazer o mapa apenas para ter autoconhecimento, apenas para se conhecer melhor, para saber se ela está na profissão certa ou não. E eu acho isso muito legal, eu gosto muito quando a pessoa me fala isso, que é uma das coisas também que eu sempre peço, é para que a pessoa fale um pouquinho a respeito de si mesma, que ela fale a respeito dos projetos de vida dela, do que ela gosta de fazer, no que ela trabalha, se ela gosta daquilo que ela faz, daquela profissão que ela está ou não, e também se ela pretende, né, algum dia mudar de profissão, porque às vezes a pessoa ela precisa permanecer naquela área que ela está por um período de tempo, mas, por exemplo, depois que ela se aposentar ou quando os filhos crescerem, ela pretende fazer uma coisa diferente. Então, tudo isso eu peço para que a pessoa fale um pouquinho para mim, porque isso é importante. Sabe por quê? No final do mapa, eu sempre gosto de fazer um resumo a respeito de todos os pontos que eu considero que são importantes e que fazem uma conexão de um número com o outro. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, dona Cida, o meu destino é 8, mas eu não consigo ganhar dinheiro. O que está de errado comigo? Aí eu vou observar no mapa dela e eu vou perceber que ela tem uma lição kármica de número 8. E o que essa lição está dizendo para ela? Que ela precisa aprender a lidar com o dinheiro. Ou seja, então o que acontece? O destino dela é 8. Ela veio para ter o tempo todo oportunidades para ganhar muito dinheiro.
mas ela precisa aprender a guardar dinheiro, ela precisa aprender a usar o dinheiro de forma consciente, com responsabilidade, ela precisa aprender a poupar, ela precisa aprender a escolher melhor as coisas que ela vai adquirir com esse dinheiro, usar o dinheiro de forma inteligente, né? Cuidar bem das coisas, porque às vezes as pessoas são muito precipitadas, né? Então é importante também a gente observar as nossas tendências, observar no que os números falam, se a gente é uma pessoa precipitada ou não, porque eu já conheci pessoas que fizeram um mapa e que depois falaram, nossa, dona Cida, mas aqui parece que eu tenho toda a possibilidade de ganhar dinheiro, só que eu não consigo. E depois conversando mais com essa pessoa, aí eu fui descobrir que ela é uma pessoa muito impulsiva, que gosta muito de viajar, de festas e que acaba gastando mais do que deveria e acaba se endividando. Ganha bem, consegue ganhar bem, conseguiu trabalhos assim que ela é muito bem remunerada, mas ao mesmo tempo, por causa dessa impulsividade, por causa desse desejo ardente de viver muitas coisas ao mesmo tempo, ela acaba sendo precipitada no gastar. Então, é importante que a pessoa avalie tudo isso, né? Então, o mapa é para a gente se conhecer. O mapa não é para ficar na gaveta. O mapa precisa estar sendo sempre consultado muitas vezes durante o ano, porque todo mês, pessoal, pelo menos a gente deveria ir lá e olhar o nosso mapa para ver em que mês pessoal a gente está entrando, observar, dar uma olhadinha assim nos dias pessoais. É importante saber também que eu ensino para os meus clientes como eles calcularem, né, como eles fazerem os cálculos para saber qual mês pessoal que eles vão estar daqui 10 anos, o dia pessoal, né, para que eles não precisem, num outro ano, me pedir novamente para que eu faça esses cálculos para eles. Então, essas coisas são todas muito importantes. Para você decidir se você quer fazer seu mapa ou não, então é importante você saber que o mapa é para ser usado, o mapa é para ser consultado, o mapa é para ser levado em consideração, porque ele fala a respeito de nós, né? O nome que foi escolhido para nós é um nome que também foi intuído, e a data de nascimento também foi escolhida por seres muito superiores a nós, que nos ajudaram a entender que aquela data de nascimento ia trazer oportunidades de aprendizados muito importantes para a nossa vida. Então, quando você for decidir fazer seu mapa, esteja consciente de que, se você não quer jogar dinheiro fora, você esteja consciente que eu vou fazer um mapa com qual objetivo. Faça essa pergunta a você mesmo. Qual é o objetivo de eu fazer esse mapa? Eu vou realmente usar isso? Eu vou realmente prestar atenção nas informações? E eu coloco nesse resumo que eu faço no final, assuntos que ligam uma coisa com a outra. A depender do que a pessoa já me falou a respeito dos projetos dela ou das dificuldades que ela tem, aí eu aponto para ela alguns trechinhos do mapa que são importantes que ela dê mais atenção para que ela resolva essas questões. Então, eu acho tudo isso muito importante. Eu acho que nós não estamos mais no tempo de jogar dinheiro, né? Então, a gente precisa escolher bem. Escolher uma pessoa para fazer o nosso mapa que também dê respostas, porque eu tenho observado algumas pessoas que me procuram e que já fizeram o mapa, mas que ficaram cheias de dúvidas e elas não conseguiram ter respostas da pessoa que fez o mapa para elas. Porque essa pessoa está muito ocupada, faz um monte de coisas e não dedica um tempo para isso, ou porque a pessoa acha que isso não é importante, né? Mas não pode ficar dúvidas. A gente não pode carregar dúvidas na nossa vida. Então, é uma coisa que eu assumo assim, um compromisso muito sério.
Não importa quanto tempo faz que a pessoa fez um mapa comigo, sempre que ela me procura, eu procuro atender, responder, e eu sempre digo, enquanto eu estiver viva, se você tiver alguma dúvida a respeito do seu mapa, se você tiver algum questionamento, me procure, porque eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem na vida. O melhor retorno que eu tenho é ver que uma pessoa indicou o meu trabalho para outra pessoa. Então, quando a gente indica alguma coisa para alguém, é porque a gente achou que tinha alguma coisa de positivo ali. Então, é assim que eu gosto de divulgar o meu trabalho. Não me preocupo muito assim se as pessoas vão fazer o mapa comigo ou não. Independente disso, se a pessoa me procura, eu sempre procuro responder, orientar e esclarecer as dúvidas dela. É assim que eu trabalho e eu gostaria que vocês soubessem disso, né? Então, antes de vocês tomarem a decisão de fazer o seu mapa, tenha sempre em mente: eu vou realmente usar esse mapa, eu vou me dedicar, vou ler esse mapa, vou estudar esse mapa, porque o mapa precisa ser estudado mesmo. E como que a gente vai estudar esse mapa? Ou ficar lá 10 dias parado, sentado e estudando? Não. Você vai todo mês dar uma lida novamente no seu mapa, ver em que mês pessoal você está, ver em que ciclo de vida você está, os desafios que você tem nesse período, como são os seus momentos decisivos, como é seu ano pessoal nessa época. Então, levando em consideração todas essas informações, dando uma olhada assim em alguns números que você ainda tem dúvida, né? Então, vá sempre estudando o seu mapa, vá sempre olhando para ele, e aí você vai ter realmente proveito disso, porque todas as pessoas que fizeram isso me contam maravilhas do que isso fez na vida delas. Então, é preciso ter o desejo de se melhorar, é preciso ter o desejo de viver melhor, em todos os aspectos, porque não é só a questão de ganhar dinheiro, não é só a questão de atrair, é que quando eu melhoro, eu mudo todo o meu campo eletromagnético. A minha aura fica melhor. Então, eu vou atrair pessoas, eu vou atrair oportunidades, eu vou atrair situações, tudo começa a aparecer de bom na nossa vida. Aparecem também aprendizados difíceis, mas aí vem soluções. Por quê? Porque a gente está pronto, a gente está preparado. A gente sabe que, puxa, isso aqui faz parte do meu desafio. Né? Isso aqui é parte do meu aprendizado. Então, eu vou lidar com tudo isso de uma maneira diferente se eu conheço bem o meu mapa. Tá bom? Então, era isso que eu queria transmitir para vocês, porque eu considero muito importante. Muito obrigada e até o próximo vídeo.